Grandes expectativas, pequenas realidades. 14 tentando entender como é possível Assassin's Creed Unity ser tão bonito. Eu tô desde 2014 tentando entender como é possível Assassin's Creed Unity ser tão bonito. Porque os outros jogos Maravilhosamente. de 2014 parecem ser de 2014, enquanto o Unity continua mais impressionante que vários AAAs atuais. Cara, Unity eu consigo jogar até hoje. Bom, eu consigo jogar até hoje porque eu adoro, sabe? Sempre gostei. Eu acho ele mais bonito que os Assassin's Creeds atuais. Você imagina então o São. impacto que isso teve lá em 2014. Esse era o primeiro Assassin's Creed numa nova geração de consoles. Todos os outros 6 tinham sido lançados na 7ª geração. E já estava na hora então da Ubisoft mostrar algo novo. We've completely redesigned the fundamental building blocks of the core experience itself. Essa era a narrativa da Ah, se esse jogo tivesse saído redondinho, sabe? Na época. novo Assassin's Creed melhor que os outros. The center of Unity lies Arnaud, our deadliest assassin yet. Até o assassino agora era o assassino mais assassino de todos. A demo tinha sido montada para que esse contraste ficasse claro imediatamente. Começando com essa vista que destacava o quão mais bonito ele seria, junto com esse seu novo sistema de multidão que eu só me lembro ter visto antes em Hitman Absolution, que não era nem de mundo aberto. Cara, não, eu gostei da ideia de terem lançado o Unity junto com o Rogue. Essa é uma das ideias que eu gostei. Sabe, um jogo pra cada plataforma. Mas, tipo, o jogo saiu, um saiu redondo, com uma boa história. O outro saiu com uma história do Romeo e Julieta, que eu gosto, que é a história do Unity, todo bugado. Aí é complicado. E nem tão bonito assim. Ou seja, essa Não, o Unity não tem pra 360, pô. a abertura era o contrário de humilde, ou como o Google me ensinou, asiática. Mas as mudanças iam além da superfície. O parkour agora vinha com um modo de descida controlada que te dava uma alternativa muito estilosa ao salto da fé. Tem um canal que eu adoro, esqueci o nome dele. Eu sou um bosta, né? Eu sempre esqueço o nome de canal gringo, que estão todos meio parecidos os canais que eu gosto. Ele fez um vídeo de 1 hora falando sobre o parkour de Assassin's Creed. Quando ele chega, tipo, ele tece elogios, muitos elogios ao parkour do Assassin's Creed 1. E quando ele chega no Assassin's Creed Unity, que é o que todo mundo considera, tipo, o melhor parkour de toda a franquia, ele destrói o Unity. Dito isso, ele destrói porque o sistema é inconsistente. É um sistema novo, complexo, sabe? Muito bonito, com muito potencial, porém inconsistente. Um sistema que eles jogaram fora. Depois de um jogo, eles lançaram o Syndicate, que é uma bosta de jogo, um lixo. Aí eles simplesmente jogaram fora o sistema incrível de parkour do Unity, sabe? Eles jogaram todo o potencial no lixo. É isso. E hoje, o parkour de Assassin's Creed é uma bosta, sabe? Como tudo no jogo. Todos os jogos são uma... As atividades de mundo aberto, um ponto que já era bastante criticado pela mesmice, eram agora mais dinâmicas e variadas. Bear up, Radahn. I will return to see justice done. O combate era mais complexo. Achei o nome do canal aqui. White Light. Cara, veja esse vídeo depois. Tipo, muito bom. Esse vídeo é muito bom. The Heights of Assassin's Creed, a Parkour Retrospective. Cara, vídeo. Eu fiquei com vontade de ver de novo, sabe? Provavelmente é a melhor análise que eu vi. Deve ter outra, mas essa daqui é a melhor análise que eu vi sobre parkour no Assassin's Creed, cara. Cara, e ele despedaça o meu Unity de um jeito que me deixa até com raiva. E claro, talvez a sua maior inovação, bem aqui. Volta a fita. Esse foi o primeiro Assassin's Creed onde você podia agachar. Essa cena de stealth mais básica do mundo era um grande marco para essa franquia de stealth com 6 jogos já lançados. E todas essas adições eram sim muito bem-vindas, mas até aqui essa demo também podia ser um pouco enganosa. No jogo final, o parkour, por exemplo, era sim muito estiloso, mas ele não solucionava algumas questões que os fãs vinham reclamando já há um tempo. Ele continuava mecanicamente muito simples, você ainda só empurrava o analógico numa direção e ainda era impreciso. Eu aposto que ele tava com essa cara porque ele tava usando 110% do seu cérebro para não pular na direção levemente errada e arruinar a apresentação. É foda, é assim mesmo. E assim, é bizarro, exatamente, o vídeo do White Light ele me assusta porque ele crava que o parkour do Assassin's Creed 1
Assassin's Creed 1 tem uma complexidade absurda. E eu nunca me toquei nisso, porque eu não joguei Assassin's Creed 1 o suficiente. Cara, é que o jogo é chato, velho. Assassin's Creed 1 é chato, é um jogo claramente experimental. E ele é chato pra... Ele sequer tem legenda em inglês. Eu não tô pedindo legenda em português, em inglês. E o jogo é chato. É um jogo chato, é um jogo que eu nunca zerei. Então, a época que eu tava hypado com Assassin's Creed, cara, foi uma barreira. Hoje, se eu jogo... Hoje talvez eu nem dei uma chance porque o jogo é chato. Mas... atividades de mundo aberto ainda continuavam rasas e, olha que timing perfeito, abundantes demais. E nem toda adição foi positiva. Como tantas outras empresas nessa virada de geração, a Ubisoft achou que seria uma boa ideia apostar em tendências como co-op online. E, é claro, ela não mostrou aqui, mas Unity também expandia e integrava mais na gameplay as mídias que tinham sido... Não, microtransação, a variedade de equipamentos, de armas, de roupas, de... Cara... eu adoro o Unity. O Unity é muito bom, velho. Hoje, num PC digno, você joga essa lentinha cravado, sabe? Vale a pena. Apenas jogue. Ele tinha também essa mecânica bizarra em que você só conseguia desbloquear os baús espalhados pelo mapa, conectando o aplicativo de celular onde você enviava outros assassinos em missões. Como a maioria dos jogadores na época, eu não sei se eu entendi direito como isso funcionava e eu não sei se eu quero entender. Isso foi revertido, felizmente. Só não foram suficientes para transformar aquela experiência já um pouco batida de Assassin's Creed. E como um jogo de Assassin's Creed, ele era bem fraco. Com uma menção nada honrosa à história horrivelmente previsível. Só aprecia o Romeu e Julieta que eles tentaram fazer. É legal, é legal. É o protagonista o mais letal até ali, mas eu assumo que eles estavam falando sobre a sua personalidade tão rasa que as suas vítimas preferiam a morte ao ouvir ele falar por mais um segundo. O que nos leva àquela infame imagem. É legalzinho, é legalzinho, é legalzinho. Assassin's Creed dominaram muito da conversa. Eu suporto, porque eu prefiro... Aliás, joguem as sidequests desse jogo. São muito boas. Ah, óbvio que eu vou passar pano pra esse jogo, eu adoro essa... Mas eles estavam longe de serem o único problema aqui. Dito isso, ele tinha muitos bugs. Esse jogo foi lançado num estado injogável. E não eram só questões visuais. Quase nada funcionava direito. A experiência de Assassin's Creed na nova geração rodava a 20 FPS. No final, o que matou Unity foi aquela mesma coisa que ele estava tentando consertar. Essa necessidade que a Ubisoft tinha de lançar todo ano um novo Assassin's Creed, no mínimo. Mas uma coisa é lançar mais do mesmo, na mesma engine, no mesmo console. Outra é querer repensar a fórmula em novos consoles e ao mesmo tempo criar uma engine completamente nova. Esse, aliás, segundo o próprio CEO da Ubisoft, foi o grande erro deles. Eles tiveram que mobilizar 10 estúdios diferentes para conseguir lançar o jogo em 2014, mas não era o suficiente para também fazer algo novo e estável. Unity era realmente lindo, isso não tem como negar, mas ele pagou caro por isso. Ele foi ambicioso demais pra sua época. Agora, sabe o que é completamente de graça? Assistir ao CBLOL. Sim, simplesmente a Riot Games é a parceira desse vídeo. Olha o nível que chegou. Meus parabéns, galera. O seu menino gamerinho. O Cloud e as duas Mas... por patrocinar esse vídeo. Tô de boa. Voar era a melhor. Nossa! Não. E o que eu caí nesse trailer? Pariu, eu vi esse trailer centenas de vezes. Eu nunca mais caí num golpe daí na minha vida. Mentira, depois eu caí no Battlefield 2042. Nossa, que ódio, cara, que jogo maldito. Ainda bem. Esse eu não comprei, pelo menos. Esse eu não cheguei nem perto de comprar. Não tinha meios, mas, cara, eu vi esse trailer, é muito... Bosta. Inclusive, os servidores já foram fechados ou serão fechados mais pra frente? Era também a parte mais chamativa. Eu não sei, eu não lembro. Eu acho que já foi fechado. Já foi fechado? É isso. So fucking over. Na delicada arte do level design, você não pode mais direcionar o jogador com paredes ou corredores. Ele fica incontrolável e, pra piorar, muito distante do level em si. Foi por isso que a BioWare desistiu dessa ideia de voar em Anthem. Ou teria desistido se não ficasse tão legal no trailer de gameplay. Tá, mano, esse trailer foi muito bom, mano. Filha da... Antes dessa primeira demo, a decisão tinha sido tomada de não ter mais uma mecânica de voo em Anthem. Só que aí, o chefão da BioWare, na EA, we have teams dreaming up a lot of projects, and only the greatest will make it their way to you. Disse de forma muito delicada. Não, eu sou um otário, eu faço pre-order ainda. Eu não lembro qual foi o meu pré-order, mas o Crimson Desert, ele
eu cheguei, eu peguei o cartão. Eu peguei o cartão e pensei. Só pensei, mas não comprei. Eu não sou otário também. Esperar o jogo sair e ver qual que é o catch, qual que é tá por trás desse jogo. Que o jogo tava uma porcaria. And that's okay. E que eles deveriam passar as próximas semanas trabalhando em uma nova demo que não fosse uma porcaria. It's all a part of the creative process. E isso que você tá vendo aqui é essa nova versão do jogo, ou pelo menos é algo muito parecido. Ele tinha reclamado dos gráficos, então essa... Faço fiz pre-order no Europa Universalis 5. Cara, mas pelo menos o Europa Universalis 5, até onde eu sei, ele tá bom pra cão. Essa demo tinha gráficos inacreditáveis. E você estaria correto em não acreditar, o jogo final não chegava perto disso. E a gente pode acelerar essa parte, ela é só a entrada... Não, Elden Ring eu comprei pre-order. A DLC eu também. Comprei a DLC pre-order. Aqui vem ele. Sim, a BioWare reintroduziu a mecânica de voo no jogo só pra impressionar aquele executivo. E ele amou. Agora, eu sei o que você tá pensando, mas esse executivo era Patrick Sutherland, o atual CEO do estúdio que lançou o queridinho da galera Ark Raiders. Então, ele tinha um bom olho pra esse tipo de coisa. E eu vou te dar um spoiler aqui, não tem nada mais nessa apresentação de super impressionante. Ele sabia que era com a promessa de voar que Anthem chamaria a atenção do público. E, de certa forma, a aposta deu certo. Essa era de longe a melhor parte do jogo por 2 motivos. Primeiro, porque a sensação de voar era realmente muito boa. E segundo, porque todo o resto do jogo era uma porcaria. Essa demo faz parecer que o mundo seria todo conectado e dinâmico. Não era. Você selecionava uma missão em um menu, que era uma variação de coletar o mesmo item X vezes ou sobreviver a uma onda de inimigos. Maldito seja os looter shooters. Cara, eu já falei isso 1 milhão de vezes já. O único looter shooter que eu joguei e gostei na minha vida foi a Division. Porque o mundo é bonito, o gameplay é prazeroso, tá ligado? Cara, o jogo é bom. É um looter shooter que sempre me divertiu. Tem uns bons 2, 3 anos que eu não jogo. Mas, sabe, jogaria outra vez. É que eu não tenho tempo, eu não tenho cabeça pra jogar essa coisa, tô cansado. O que me faz gostar muito do The Division é que o mapa principal, ele é mundo aberto. Sabe? É um mundo aberto, bonito, muito detalhado. Destiny, até onde eu sei, não é um mundo aberto, sabe? Você seleciona a bosta na missãozinha e é isso aí. Então, mas agora o The Division 2, cara... O 1 também é bom, mas o 2 é o meu favorito. É o que eu mais joguei, né? As missões reciclavam os mesmos objetivos. Os cenários não tinham variação nenhuma. Nem o loot nesse looter shooter servia como motivação pra te manter jogando. Era só mais um jogo medíocre, num gênero batido, que claro, também mal rodava direito. Apesar de que créditos onde eles são devidos, nem todo jogo roda tão mal que ele é acusado de quebrar consoles. Agora, enquanto pra maioria das pessoas, a mecânica de voar era uma das poucas coisas que redimia o jogo, por trás das cenas ela pode ter sido um grande erro, porque nenhum desses outros aspectos de Anthem se beneficiaram dela. Ela não sinergizava com as outras partes do jogo. Por outro lado, deixar o jogador voar certamente trouxe uma série de problemas, tanto técnicos quanto de design, que tiveram que ser resolvidos talvez em detrimento dessas outras áreas que precisavam de mais atenção. Foi Mark Dara, veterano da BioWare e produtor executivo do jogo, quem falou sobre isso. There are a lot of problems with flying. If you actually look at the way that encounters and storytelling is done in Anthem, it's done through a lens that essentially assumes that flying doesn't really exist. There isn't a lot of gameplay that interacts with the mechanism of the way flight works in Anthem. I think flying is Anthem's best feature, but I think you can also argue that in a lot of ways it's Anthem's worst feature. Não é que Anthem tenha falhado por causa da sua mecânica de voo, mas toda essa história é um sintoma de um problema maior. Porque eles tinham descartado a ideia só pra voltar a ela, pra impressionar um executivo, feito dela a atração principal na sua revelação de gameplay, que aconteceu só 1 ano e meio antes do lançamento, e ainda assim, muitos desenvolvedores de Anthem cagada, hein? Começaram a entender que jogo eles estavam desenvolvendo quando eles assistiram essa apresentação na E3 junto com o resto do mundo. É claro que não tinha mais tempo suficiente pra implementar essa ideia do jeito certo,
O problema é que o desenvolvimento de Anthem foi marcado por indecisões. Faltou uma visão clara do que era o jogo e o que tornava ele especial. Durante o Tipo, não é ciência de foguetes, copia o que o Destiny faz e deixa em terceira pessoa. Sim, esse gameplay era CGI. Opa, era o jogo e o demônio aí, ó. ele especial. Durante o desenvolvimento, mencionar Destiny, o looter shooter de maior sucesso da época, virou tabu dentro da BioWare, porque a sua liderança insistia que eles não estavam fazendo um jogo como Destiny, exceto que eles absolutamente estavam fazendo um jogo como Destiny. E talvez se a BioWare... Eu admito, eu gostaria de ter jogado Destiny, o primeiro Destiny, quando ele saiu ainda lá em 2000, foi na época do PS3. Provavelmente eu teria adorado esse jogo. Como todo mundo que jogou Destiny 1 tem boas memórias dessa bosta até hoje. Então, Se a BioWare tivesse percebido isso, ela poderia ter atacado de forma certeira e rápida os tantos problemas que fizeram de Anthem um looter shooter porcaria que por acaso também... Não, quando saiu, era uma novidade. A ideia do looter shooter, tipo, looter shooter já existia, mas tipo, todo mundo que jogou aquela na época tancava o que era. E se divertia. te deixava voar. Let's start by taking Sim, 2 vídeos em um só. franchises now. Rise Son of Rome era exatamente o que a situação pedia. A visually stunning game. A gente tá na E3 de Até hoje. 2013, onde a Microsoft revela um pouco mais da sua nova geração. Só Borderlands, cara. E Borderlands eu joguei pra cá. Algumas semanas depois do evento de revelação do Xbox One, onde mais se ouviu a palavra TV, TV and movies, TV. em um evento não televisionado, um recorde com selo oficial Gamer, inclusive. You and your TV are going to have a relationship. Tudo isso sem mostrar um único gameplay. Mas agora aqui está Rise para salvar o dia. A estrela do show dessa apresentação são os gráficos, dignos de uma nova geração por algumas gerações. Além disso, é um gameplay muito cinematográfico, até com a câmera bem pertinha do personagem, assim como aquele outro jogo da concorrência que as pessoas parecem gostar tanto. Agora, o que essa audiência ainda não sabe é que ele não vai ser nada além disso. Escondidos nesse gameplay estão os vestígios de todos os muitos outros jogos diferentes que Rise foi um dia, e o que ele poderia ter sido se a situação fosse outra. Por exemplo, dá uma olhada nessa parte aqui. O jogo final teria esses momentos onde você poderia falar em voz alta comandos para os seus soldados através do Kinect. Era um aspecto menor do jogo, tanto que eu só consegui encontrar um vídeo no YouTube mostrando isso. Eu sei que é difícil imaginar, mas essa integração com Kinect era para ser ainda melhor. Esse aqui é um storyboard mostrando como Rise, versão Kinect, teria funcionado. O inimigo virtual questiona a masculinidade do jogador, que quebra o seu controle de R$300 para provar tal masculinidade. O mundo virtual se mescla com o mundo real de uma forma tão imersiva que esconde o fato de que esse cara definitivamente chutou a sua TV. Mas ele não se importa porque ele é um homem de verdade. Agora, antes disso, Rise era um jogo, de novo, completamente diferente. Essa câmera tão próxima da ação foi uma herança de uma versão de Rise em primeira pessoa, com foco em combate corpo a corpo, visceral e imersivo. Só que ele precisaria daquele controle de R$300, isso foi antes do Kinect existir. Antes disso, ele foi 2 jogos. Kingdoms, um jogo single player, e Kings, um MMO que se passaria no mesmo universo. Eles seriam feitos ao mesmo tempo. Ok. O desenvolvimento de um informaria do outro e vice-versa. Era uma ideia ambiciosa e fora da caixa, mas isso foi em 2006. Quando a sua desenvolvedora, a Crytek, conseguiu encontrar uma publisher disposta a financiar o seu jogo, a Microsoft, as coisas mudaram. A Microsoft viu uma oportunidade de expandir o seu portfólio com um jogo de combate corpo a corpo, mas ela não estava interessada em um MMO para o seu console. Então, o jogo se adaptou ao que a situação pedia. Ele foi anunciado na E3 de 2010 ainda com o nome Kingdoms, mas no meio do caminho, o Kinect apareceu. Ele era visto na Microsoft não só como o futuro do Xbox, mas dos videogames. Eu joguei uma vez só no Kinect, do Xbox 360, inclusive. Foi uma boa ideia transformar o Rise? Crytek, se eu não me engano, ela quebrou ou ela virou só desenvolvedora. Eu não lembro qual foi o destino da Crytek. Eu realmente não lembro. Um jogo de Kinect, mas na prática a Crytek só não estava conseguindo fazer um jogo mecanicamente complexo o suficiente no Kinect para alcançar um público mais hardcore. Mesmo que por trás das cenas o jogo ainda praticamente não existia, eles contrataram uma empresa de publicidade para criar um trailer para E3 de 2011 que passasse a mensagem de que esse era sim um jogo de Kinect para um público hardcore.
Eu acho que foi isso. Eles dão suporte à engine deles, eu não lembro. Hardcore. Inclusive, ele era bem parecido com aquele storyboard, com o chute na TV e tudo mais. Mas foi ficando cada vez mais claro que o Kinect não seria o futuro dos videogames, que ele não alcançaria nenhum público além do casual e que, possivelmente, ele seria só mais uma moda passageira. Então, Rise foi mais uma vez adaptado à situação atual. Ele virou um dos jogos de lançamento da nova geração do Xbox. De quebra, ele serviria de vitrine para a nova engine da Crytek, que estava querendo licenciar ela como a Epic tinha feito alguns anos antes com a Unreal Engine usando Gears of War. Era, de novo, um bom plano de negócio, só que, de novo, o desenvolvimento de Rise teve que recomeçar do zero. Aquele trailer de Kinect tinha sido revelado só 2 anos antes, e o lançamento do jogo junto com o Xbox One seria daqui a só 6 meses. Não é nenhuma surpresa que ele tenha sido lançado tão raso. Os gráficos eram maravilhosos, como eles precisavam ser para criar o hype de uma nova geração de consoles e vender uma engine, mas a campanha era curta, com umas 6 horas de duração, o jogo era extremamente linear e com quase nenhuma variedade de cenários e inimigos. Rise era para ser um dos grandes motivos para comprar o Xbox One no lançamento, mas ele foi medíocre demais para isso. E o pior de tudo é que nem parece ter servido tão bem assim como vitrine para a engine da Crytek, que apareceu em um ou outro jogo naquela geração, mas nada próximo da popularidade da Unreal Engine. Ele talvez poderia ter alcançado seu potencial com mais tempo, ou se fosse alguma daquelas outras versões, mas Rise foi condenado a ser só aquilo que a situação pedia. So fucking over. Ei, o que você tá fazendo? Você tá assistindo um vídeo sobre potencial de experiência e emoção, onde você pode levar um curso totalmente em programação. Agora, com muita área do seu potenciais, 1000 ainda escolhe é isso. Triste fim pro Rise, né? Até hoje, tinha um maluco que via a live aqui que me encheu o saco o suficiente pra jogar Rise. Aí ele me mandou um donate, comprei esta em live, achei o jogo horrível. E eu não sei onde ele está hoje. Por tempo limitado. Mesmo o maior fã de Mafia 2 vai concordar que, como um jogo de mundo aberto, ele deixa a desejar. Mas esse nem foi o seu maior pecado. A grande falha de Mafia 2 foi ter sido lançado só 3 meses depois de Red Dead Redemption. E, na verdade, a franquia Mafia sempre... Ok, não sabia dessa timeline. O primeiro jogo foi lançado 1 ano depois de GTA 3, quando o mundo ainda não tinha superado GTA 3. Pior ainda é que a publisher de Mafia, a 2K, e a Rockstar são empresas irmãs, ambas subsidiárias da Take-Two. E como acontece nas melhores famílias, a irmã feinha começa a ficar com ciúmes da que tá recebendo toda a atenção e acaba fazendo besteira. Pro terceiro Mafia, o chefão da 2K deu uma ordem muito simples: façam um jogo no nível de GTA. Em alguns aspectos, o estúdio Hangar 13 acertou em cheio. A primeira coisa que chama atenção nessa revelação de gameplay é como o mundo era impressionante. A sua cidade, inspirada em Nova Orleans, trazia um cenário bem único. A história era fantástica, com muito estilo, intercalando essas cenas de entrevistas com montagens estilo documentário. Os personagens eram interessantes, a trilha sonora era muito boa. Ele checou essas caixas tão... Flopou em 20... Cara, eu vi um comentário sobre COD, como o COD tá indo pra e provavelmente vai sofrer um reset absurdo no próximo ano, nesse ano no caso, justamente por causa do GTA 6. Que todo mundo vai comprar, sabe? Todo mundo vai só jogar essa bosta. E COD, irmão, esquece, ninguém vai chegar perto de COD esse ano. Nem COD, nem nada. Tá entendendo? Inclusive, se a da Rockstar decidir adiar o GTA 6 pro ano que vem, de novo, a indústria inteira vai colapsar. Porque, tipo, colapsar não, né? Mas a indústria inteira vai pra caralho. Vai passar. Por quê? Tá todo mundo adiando o lançamento ou esperando pra ver se a Rockstar vai ou não adiar o jogo de novo. Mas agora o COD sim, o COD último, o Black Ops 6. Black Ops 7, eu não lembro que bosta foi. Black Ops 6. Foi um desastre sem precedentes, sabe? Vendeu pouco pra COD, perdeu pra Battlefield. Então eles vai sofrer um hard reset ali. E vai ser muito engraçado. Tipo, exatamente, a Rockstar está com a indústria nas mãos. Tudo tá gravitando, tudo tá dependendo se GTA 6 vai sair esse ano ou vai sair no ano que vem. É isso, tá todo mundo se planejando pra isso. Se não melhor que GTA. Agora a lista dos negativos. Jogar o jogo.
Ouça como o dev que tá narrando a apresentação descreve a experiência de Mafia 3. Everything we do is kind of connected to Lincoln's quest to take down the mob. You know, whether that is, again, finding guys to interrogate, doing open world activities that help fund your criminal operations, you know, Eu só tô esperando o sinal. O GTA 6 vai rodar 60 FPS no PS5 Pro ou não? Dependendo da resposta, eu compro ou não o console. Qual console eu vou comprar, no caso? Essa é uma descrição muito completa. Tanto que eu não sei por que ele continua falando, não tem nada mais pra fazer além disso. Para responder àquela crítica de que o mundo aberto de Mafia 2 era muito vazio, eles encheram o mapa com atividades opcionais como aquelas coisas que ele citou. É claro que esse seria um conteúdo de menor qualidade, reciclado, como em qualquer outro jogo de mundo aberto. Já nas missões principais, você iria atrás desses grandes chefões mafiosos. Essas sim envolveriam personagens bem desenvolvidos e cutscenes e set pieces. Elas seriam as suas missões premium, a lá GTA. Agora, e aqui vem o twist, você poderia fazer essas missões principais a qualquer momento. Era uma ideia bem à frente do seu tempo, parecida com Breath of the Wild ou Elden Ring, onde você teria a liberdade tão essencial de um jogo de mundo aberto de ignorar tudo à sua volta e ir direto enfrentar o grande chefão. Mas, claro, isso seria muito mais difícil do que se você se preparasse, fazendo primeiro esse conteúdo secundário. Só que durante os playtests, a Hangar 13 observou algo que eu tenho certeza que também aconteceu com a Nintendo e a From Software. Muitos jogadores estavam indo enfrentar esses chefões logo de cara e, como esperado, morrendo repetidamente, o que podia resultar em uma experiência um pouco frustrante. Aqui tá um GIF muito apropriado para ilustrar esse sentimento. E acredita em mim, isso ajuda, mas não o suficiente para... Estão falando que GTA 6 vai ser 90 euros? Olha, eu tô esperando que seja o jogo mais caro base da história, tá ligado? Eu tô esperando realmente 100 euros aí, 100 dólares e... vai me surpreender positivamente se for menos de 100 dólares. Ponto. Talvez tenha sido porque eles quisessem criar um jogo mais acessível como GTA, ou porque ele não seria um RPG e a progressão não ficaria tão evidente como naqueles outros jogos. Mas a conclusão foi que Mafia 3 precisava de uma solução. Não interessa o preço, todo mundo vai comprar essa merda. Todo mundo vai comprar essa e acabou, tipo, o GTA, todo mundo vai comprar GTA 6. Sim, por 700. Não, talvez vai ser. O preço vai ser adaptado ao Brasil. Provavelmente essa está tipo R$500. Lide com isso. A estrutura foi mantida, fazer missões secundárias para se preparar para uma missão principal. Só que agora ela era forçada. Agora, para desbloquear as missões principais, você precisava primeiro concluir uma certa quantidade de atividades opcionais, o que tornava elas não mais opcionais na sua definição, mas elas continuavam opcionais na sua qualidade, extremamente repetitivas e rasas, como o enchimento de mundo aberto, mas agora essas atividades compunham a campanha principal do jogo. O mapa de Mafia 3 tem 10 distritos, cada um com um desses chefões. Então, aquilo era praticamente o jogo inteiro. E nossa. Final, já que o que eram para ser as atividades de mundo aberto se tornou jogo de... a principal, o mundo aberto de Mafia 3 continuava vazio, só que agora nem a campanha principal prestava mais. E o único impacto cultural, de Mafia 3 foi esse. Demetrius, get off the game, go to the bathroom and take a now. Hey. Bathroom and now. Go to the bathroom and take a I can smell you. Get off. Hey, go to the bathroom. Get out. Go to the bathroom. I can smell you shitting yourself. Get up and go to the bathroom. Now. No. Get up and go to the bathroom. Yeah, what the hell? Go to the bathroom! You're shitting yourself! Not yet, what the hell? Go to the bathroom! You're shitting yourself! Not yet, no. I will rip everything apart, I swear to God! Go to the bathroom! Not yet. You're shitting yourself! Not yet. You're shitting yourself! Poop is coming out of your... Go to the bathroom! Not yet, what the hell? Go! Not yet. No. Go to the bathroom! Not yet. Bom, esse é o único impacto cultural de Mafia 3, beleza? A única coisa que as pessoas lembram de Mafia 3 é essa daqui.